Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É um prazer realmente estar aqui novamente com vocês para o Evangelho dessa tarde. Antes de chamarmos aí o nosso irmão Paulo, que fará a palestra dessa tarde, com o tema O Cristo Consolador, vamos aos nossos recadinhos, né? Rapidinho. Primeiro, o nosso recado, como sempre, né? A gente faz um alerta a quem está realmente fazendo o tratamento, mesmo quem não está, né? A gente aconselha que separe a sua água, se você está mais que uma pessoa na sua casa, coloque seu nome, e durante a nossa prece, nós vamos vibrar para que elas recebam aquilo que cada um de nós necessita, pelo nosso próprio merecimento. Então é importante a gente já separar a água nesse tempinho que eu estou falando aqui, não perca a palestra, aproveite esse tempo agora, pegue a sua água e já separe. O nosso segundo recadinho também, bastante importante, é da doação de alimentos. Então, a Casa Seara de Luz agradece a todos que estão nos ajudando, ajudando as famílias que tanto necessitam, né, nesse momento, e nós realmente queremos fortalecer essa ação. Então, quem está com alimentos para doar, quem, eu não consigo levar, eu tenho uma quantidade aqui, mas eu não consigo levar, faça um contato com a gente, ou por nos contatos pessoalmente, ou pelo contato aqui, @searadeluz.com.br, e nós nós conseguimos nos planejar para retirar. Então é muito importante a doação de alimento nesse momento, que são famílias que são assistidas, que necessitam nesse momento dos alimentos, e graças a Deus e a ajuda de todos vocês, dos amigos, dos colaboradores, dos parceiros, das empresas parceiras, a gente está conseguindo atender a todos, mas realmente é um momento bastante delicado. E o terceiro recadinho não sou eu que vou dar, vai ser uma pessoa especial que vai vir dar para vocês, e é muito importante quanto os outros. Então a gente está recebendo aí a Lu para falar com a gente aí agora sobre o curso. Lu, a palavra é sua, depois a gente volta aí. Tá bom, obrigada, Ernesto. Oi, desculpa, estava no mudo. Obrigada, Ernesto aí. Vou falar com vocês um pouquinho então sobre o curso doutrinário, tá? A gente já está fazendo desde o ano passado online, e aí tá dando super certo, as pessoas estão gostando bastante, então a gente vai ter as novas turmas agora em abril. Então vai começar dia 13 de abril, sempre das 20 às 21h30, todas as terças-feiras, tá? Então eu queria convidar todos vocês para participarem com a gente, mas por quê, né? Que eu acho legal a gente comentar, que a gente estuda. Para que a gente faz o estudo da doutrina? Na verdade, é para a gente ter conhecimento, porque quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai entender muitas das coisas que nos acontecem nessa nossa vida, né? Então, o Allan Kardec, ele fez um estudo enorme, ele decodificou tudo isso, né, com os espíritos, através de vários livros, um deles que a gente estuda, que é o Livro dos Espíritos. Lá tem várias questões que foram feitas, muitas respostas importantes, não é? E a gente tendo conhecimento de tudo isso, a gente consegue aplicar na nossa vida, a gente pode vivenciar isso, isso é o mais importante. É um conhecimento que muda a nossa vida, porque pode nos trazer a oportunidade, a chance, a gente abrir a nossa mente, o nosso coração, para a gente poder realmente compreender tudo isso e viver melhor, né? Então, a gente sempre ouve muito falar nas palestras, nos estudos, sempre, por exemplo, sobre o perdão, sobre a caridade. E a gente estudando mais profundamente, a gente consegue entender, compreender melhor o porquê de tudo isso, né? E nos dá ferramentas para a gente se posicionar. A gente começa a entender o porquê que eu estou aqui hoje. Né? Eu, com a minha família, com os amigos, eu no Brasil, no mundo. Então, a doutrina espírita tem muita coisa para nos ensinar, a gente pode aprender muita coisa. Então, por isso que é importante a gente estudar. As palestras são excelentes, tudo que a gente sempre ouve nas palestras, a gente pode aprender muito, mas o que a gente fala, né? A gente vai fazer a palestra, né? Cada palestrante que vem, ele estudou muito para estar fazendo a palestra, para ele também ter podido compreender tudo isso e tá aí. Então, é um complemento do outro. E o estudo traz isso, nos ajuda realmente a entender mais profundamente cada tema que a gente vê nas aulas, tá? Então, gostaria de convidar vocês a participarem. Aí eles colocam os e-mails que pode entrar em contato, pode ser comigo, com o Pedro,
para a gente poder inscrever cada aluno e começar aí dia 13 de abril com as novas turmas, tá bom? Convide familiares, amigos, quem vocês quiserem. A gente vai receber todo mundo com muito carinho. Obrigada, Ernesto. Opa, Lu, eu que agradeço, né? Eu e a Casa Seara de Luz, né? Porque na realidade é aquilo que você falou, o ensino, né, o aprendizado, não é só na nossa parte religiosa, né? Nossa parte moral, nossa parte profissional. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, a gente evolui. Então, tá aí a dica, a oportunidade, e cabe a cada um de nós agora se aprofundar e se envolver no conhecimento. Obrigado, Lu, novamente. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial e chamar o nosso orador dessa tarde, que é a parte mais importante de tudo. Então, vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos, tirando todos os pensamentos, os problemas, as dificuldades que tivemos no dia de hoje, e nos conectarmos ao plano maior, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores. Vamos iniciar agradecendo a eles a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui reunidos com saúde, em paz, em nossos lares. Agradecer ao nosso palestrante dessa tarde, ao Paulo, que nos traz um tema importante, que cada um de nós tenha a sua atenção para que dessa maneira consiga o correto entendimento e o mais importante, a compreensão para colocar em prática e fazermos as nossas mudanças, a nossa evolução. Vamos também pedir ao nosso mestre que envolva a nossa Casa Seara de Luz, envolva os seus mentores, a equipe espiritual que constantemente trabalha incessantemente nessa casa, aos nossos lares, aos nossos mentores, aos nossos familiares. Mestre Jesus, pedimos humildemente, permaneça conosco durante todo esse evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E dessa forma, vamos chamar o nosso irmão Paulo, que trará a palestra dessa tarde com o tema O Cristo Consolador. Paulo, novamente, a Casa Seara de Luz agradece de coração a você pelo seu tempo, pela sua dedicação a nós e principalmente a doutrina. E que traga a cada lar um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de ensinamento, que cada um de nós consiga compreender. Paulo, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, eu que agradeço, Ernesto. Eu que agradeço, como sempre, a confiança, e é sempre uma alegria quando a gente recebe, né, a oportunidade, o convite para falar sobre o Evangelho de Jesus. Tem um escritor, do qual eu não sei o nome, a Jailda sempre cita ele, que ele diz que o Evangelho nos relembra o endereço de Deus. Por quê? Porque em algum momento, no meio das tribulações da vida aí, a gente às vezes acaba por perder da nossa cabeça o endereço de Deus, e aí vem o Evangelho para nos relembrar. Então, gente, espero que nós possamos aproveitar bastante o tema que nós vamos compartilhar com vocês. Uma boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs, e nós vamos falar do Cristo Consolador. É um tema tão interessante, tão importante, que nós vamos encontrar um capítulo todo só para ele no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele tem por título o Cristo Consolador. O que para mim, pessoalmente, particularmente, é uma redundância. Cada vez que eu penso no Cristo, eu já me sinto consolado, eu já me sinto amparado, eu já me sinto amado. Então, muitas das pessoas que desconhecem a parte religiosa, o Evangelho, acham que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Porque a gente fala sempre Jesus Cristo, mas na verdade é Jesus, o Cristo de Deus. Então, o Cristo é o Messias, é o ungido, é aquele que foi escolhido para ser o governador espiritual do nosso planeta. Cuidar, amparar, nos ensinar a amar, e também faz parte de suas atribuições, nos consolar diante das nossas tribulações. Então, a gente aprende que o Cristo de Deus é uma condição espiritual
que Jesus, esse Espírito maravilhoso, o maior modelo que nós temos na Terra, atingiu e que todos nós, com um esforço muito grande, um dia também atingiremos. Ou seja, essa é uma promessa, um dia nós estaremos na esfera crística também. Mas, gente, para começar a falar do Cristo Consolador, eu fui buscar no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e a gente encontra lá: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Será que não é essa a consolação que nós esperamos, o repouso para as nossas almas? Porque se nós buscamos não só a paz de espírito, mas também um consolo para as nossas aflições, as nossas dores, os nossos sofrimentos, na verdade o que nós buscamos é isso: um repouso para as nossas almas, para as almas do espírito cansado. Fazendo só um adendo aqui, Chico Xavier, quando desencarnou, dizem que ao se apresentar diante do Senhor, o Senhor disse: meu irmão, agora descansa por um pouco para dares continuidade ao seu trabalho logo mais. Como vocês podem ver, esse repouso para as nossas almas é por um pouco, porque nós temos por obrigação estar sempre num trabalho constante. Mas quando o evangelista Mateus nos diz isso, vocês percebam que ele coloca para nós uma condicionante. E qual é essa condicionante? Tomar sobre nós o jugo de Jesus. Qual é o jugo de Jesus? O jugo é aquele que nos equipara a ele, aquele que nos coloca na mesma posição para que possamos caminhar passo a passo com os seus exemplos. E aprendei com ele, que é humilde e brando de coração. Então é necessário que a gente cumpra essas condicionantes para que a gente esteja na condição de receber a consolação. Então não é simplesmente, nesse momento, o pedir e obtereis. Precisamos pedir, merecer para obtermos. E aí a gente se faz a pergunta: mas como? É onde eu falo que a doutrina dos espíritos é tão rica em conteúdo, e aí eu fui encontrar lá em André Luiz, no livro Mundo Maior, como se ele respondesse para nós o como. Aprender a sermos humildes e brandos de coração. E Calderaro, nesse livro, diz para André Luiz: atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, sendo vós médicos de si próprios. Esta é a única fórmula em que o cristão enfermo há de encontrar a própria cura. Então, olha só: atendendo às sugestões daqueles que nos beneficiam, adaptando-nos à realidade, isso é muito importante, e sendo médico de nós mesmos. Então, nós encontramos dentro de nós, como os espíritos nos dizem, os germes de todas as doenças, de todos os problemas que nós podemos ter. E são as nossas atitudes passadas, presentes, que vão desencadear essa ou aquela dor, essa ou aquela doença. Então, já que estão todas dentro de nós, a cura para todas elas também está dentro de nós. E André Luiz continua: não esqueçais vossa própria luz, não contei com achotes alheios para a senda. Ou seja, temos que fazer a nossa parte por nós mesmos. Precisamos buscar com as nossas próprias pernas. Então, quando eu tenho fome, não adianta eu pedir para que outra pessoa vá almoçar no meu lugar. É necessário que eu vá e busque o meu alimento. Se isso é assim para o meu alimento físico, isso deve ser da mesma maneira para o nosso alimento espiritual. Então, é importante que a gente não conte com as luzes, com as tochas, com as lanternas alheias para clarear o nosso caminho. E Jesus nos diz a mesma coisa: faça brilhar a vossa luz diante dos homens. Precisamos buscar todos os ensinamentos que os Espíritos nos trazem para que esses ensinamentos se façam luz em nosso caminho. Então, buscar a simples consolação, sem que nós possamos dar algo em troca, acaba por não funcionar. O ditado popular, ele diz o quê? É dando que se recebe. Ele não diz é recebendo que se dá.
Mas muitas das vezes nós achamos que primeiro nós merecemos receber alguma coisa. Porque quando eu tiver condições, quando eu atingir esta situação, quando o meu entendimento estiver formado, aí eu vou me colocar à disposição do Senhor para prestar qualquer tipo de serviço assistencial. Quando a coisa acontece justamente ao contrário. Primeiro nós damos alguma coisa, para que depois nós possamos receber. É a lei do retorno. O mundo nunca nos dá nada. O mundo nos devolve sempre em dobro e em força muito maior proporcionalmente aquilo que nós damos ao mundo. Por isso que o orai e vigiai, quanto aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas atitudes, tem tamanha importância na nossa vida. Porque é tudo aquilo que nós dermos ao mundo há de retornar para nós. André Luiz vai um pouquinho mais longe, depois ele diz assim: se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Isso quer dizer o quê? Façamos todos os nossos pedidos a Deus. Temos esse direito. Podemos colocar em suas mãos todos os nossos problemas, aqueles que não conseguimos resolver. Só que eles serão resolvidos no tempo de Deus. Então, o mal leva tempo, o mal leva séculos, muitas vezes, para se fixar em nossas vidas. Os nossos irmãozinhos desencarnados, menos esclarecidos, eles têm todo o tempo do mundo, além do anonimato. Nós não os vemos, não nos enxergamos, mas quando deixamos cair o nosso padrão vibratório, nós o sentimos próximos de nós. Por quê? Porque nós chegamos com a nossa vibração mais próxima deles. É aquela história, se nos encontramos neste patamar e o nosso irmão nesse, ele não tem como nos atingir. Só que aí com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, nós descemos ao patamar onde os nossos irmãos se encontram. E aí damos a eles a chance de atuarem dentro das nossas vidas. É onde nós percebemos que as coisas que até determinado momento vinham bem, vinham dando certo, de repente começam a desandar, começam a entrar por caminhos que não foram os caminhos que nós planejamos. Então é muito preciso, muito importante, que da mesma maneira que o mal leva tempo para fixar-se, nós entendamos que é óbvio que o bem não se instalará imediatamente. Então nós temos que lutar para construir as barreiras do bem. Paulo de Tarso sempre nos alertava, né? Coloquei vestivos da couraça da caridade. A couraça da caridade é isso. Como é que nós trabalhamos para que o bem aconteça na nossa vida? Segundo a doutrina dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Vestir-nos da couraça da caridade é justamente trabalharmos para que o bem se dê incessantemente nas nossas vidas. Se queremos receber a consolação diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, precisamos aprender a consolar os nossos irmãos que se apresentam na mesma condição. Então, precisamos ser merecedores da consolação que esperamos receber do alto. O Cristo está a todo tempo nos dando os caminhos, nos dando os ensinamentos. Basta que nós não só ouçamos, que a gente não só leia, mas que também a gente coloque isso para dentro de nós e que a gente possa depois passar adiante. Como? Através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Dizem os entendidos que quando nós desencarnarmos, ao nos encontrarmos diante do Espírito amigo, ele vai nos perguntar quantas lágrimas nós enxugamos. Mas a gente sabe que ele também vai nos perguntar quantas lágrimas nós ajudamos a derramar. Então é importante que esse número de lágrimas derramadas por conta das nossas atitudes, por conta das nossas palavras, sejam sempre o mínimo. E que nós tenhamos sempre a condição de enxugar muito mais lágrimas do que ajudamos a derramar. Dostoiévski, um escritor russo, em uma das suas obras, ele tem uma frase que ele diz assim: só espero ser digno do meu sofrimento. E é mais ou menos isso o que nós esperamos, ser dignos das nossas dores, ser dignos dos nossos sofrimentos, porque se existe buscar um sentido em tudo aquilo que nos acontece. Qual é o sentido das tribulações pelas quais eu venho passando? Qual é o sentido da tristeza que eu ando carregando dentro de mim?
Qual é o sentido? Que lição eu preciso aprender? E se existe um sentido, gente, na vida, também existe um sentido na dor e no sofrimento, porque a dor e o sofrimento fazem parte da vida. Então, sentir dor, muitas vezes, independe da nossa escolha. Nós damos uma topada numa pedra, nós vamos automaticamente sentir dor, certo? Nós fazemos escolhas erradas, nós vamos automaticamente sentir dor. Mas sofrer com a dor que estamos sentindo, isso é uma escolha pessoal de cada um de nós. Então, saber lidar com as situações que o mundo apresenta para nós, em primeiro lugar, sabendo que não existe nenhum tipo de injustiça nesse mundo. Emmanuel é pródigo quando nos diz: existem muitas injustiças no mundo, mas não existe sequer um injustiçado. Então, o que ele quer dizer com isso? Existem coisas que acontecem que, dentro da normalidade, se apresentam para nós como injustas. Mas o que acontece conosco, nós, em momento algum, somos injustiçados. Sabem por quê? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Se nós somos filhos de Deus, ele não permitiria que nada de injusto viesse a acontecer conosco. Então, quando nós perdermos a capacidade de mudar uma situação, seja qualquer uma, dentro da nossa existência, uma doença, a perda de um emprego, perda de um ente querido, uma situação financeira, notem bem, quando nós perdermos a capacidade de mudar uma dessas situações, é porque estamos sendo desafiados a mudar a nós mesmos. Então, diversas situações vão aparecer nas nossas vidas. A pergunta é, como eu falei lá atrás, qual o sentido disso nesse momento da minha existência? O que é que eu preciso aprender? Então, estou sendo desafiado a mudar a mim mesmo. O que é que eu preciso mudar nessa situação, já que eu não posso mudar a situação? Então, dentro desse desafio, eu não posso me furtar a responsabilidade de continuar buscando uma saída. Temos dentro do nosso evangelho, não só o evangelho, quando eu falo evangelho, somos uma casa espírita, mas não estou me dizendo só o evangelho segundo o espiritismo, dentro do evangelho de Jesus, dentro da Bíblia, nós encontramos ali todo o direcionamento das escolhas que nós devemos fazer. E algumas pessoas dizem assim, eu estava lendo um estudo esses dias, que dizia assim, só depois de 5 ou 10 anos é que nós poderemos dizer que uma situação que aconteceu na nossa vida, se ela foi boa ou ruim. Porque no momento em que a situação acontece, seja ela de tristeza, seja ela de alegria, naquele momento nós estamos por demais envolvidos. Os psicólogos sabem bem disso. Dizem que um psicólogo, para que ele possa fazer um tratamento adequado, ele tem que se manter a uma determinada distância do problema que ele está ajudando a tratar. Então é isso. Para nós termos a real aplicação daquilo que aconteceu nas nossas vidas, só depois de 5 ou 10 anos é que nós vamos conseguir entender se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim. André Luiz chama isso a buscar um entendimento espiritual do que acontece conosco. E ele diz assim, logicamente, é impossível alcançar o entendimento espiritual de uma só vez. Porém, toda obra requer um começo. Para isso, há que se organizar recursos de receptividade. Então, vamos analisar as coisas que acontecem conosco no mundo. Boas, ruins, alegres, tristes. Precisamos, em primeiro lugar, aprender a recebê-las. Então, qual é o preparo que nós temos? Como se encontra o nosso coração para receber uma dor, uma notícia ruim, uma notícia triste? Será que nós estamos prontos para isso? Isso tem muito a ver com fé, isso tem muito a ver com confiança, isso tem muito a ver com o nosso entendimento de futuro, porque se nós não tivermos o entendimento de uma vida futura, que nós só podemos existir diante de uma perspectiva futura, então, para que eu vou pedir o consolo para alguém? Por que eu vou esperar pelo Cristo Consolador, se essa vida, por um acaso, acontecesse, surgisse no meu nascimento e terminasse no meu túmulo? Agora, diante de uma perspectiva, de uma vida futura, de uma vida eterna, aonde eu terei, como todos nós, diversas encarnações,
o nascer, morrer, tornar a renascer, sempre aprendendo, sempre progredindo, aí nós conseguimos ter o devido entendimento, como André Luiz diz para nós, de organizar esses recursos de receptividade. Então, é preciso que eu prepare sempre o meu coração. É preciso que eu tenha sempre um respeito pelo meu próximo, pelas situações do seu dia a dia. É preciso que eu tenha sempre no meu coração o sentimento de gratidão. A gratidão é um dos sentimentos mais profundos que nós podemos ter para nos auxiliar a montar esses recursos de receptividade. Dr. Viktor Frankl tem um livro chamado Em Busca de um Sentido. E depois da guerra, ele ficou num campo de concentração, uma senhora que também ficou no campo de concentração com ele se tornou sua paciente. E um dia, fazendo uma consulta com ela, ela diz a ele: doutor, eu sou muito grata ao meu destino por ter sido tão duro comigo, pois em minha vida anterior à minha doença, eu tive tudo o que eu quis, e as minhas ambições espirituais não eram lá muito sérias. Então percebe que em momentos de muita alegria e bonança, muitas vezes nós nos esquecemos das coisas de Deus. Então Deus precisa estar constante nas nossas vidas, o tempo todo. É como se fosse o matrimônio que a gente ouve lá na Igreja Católica, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, ou sempre, o tempo todo nós precisamos dedicar pelo menos alguns minutos diários a Deus. Precisamos louvar ao Senhor, precisamos nos apresentar diante dele e nos colocar na condição que Paulo de Tarso se apresentava e dizer: Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Porque temos responsabilidades para com ele. Afinal de contas, segundo o próprio Paulo, somos cooperadores de Deus. Olha só, isso não é uma promoção dentro da espiritualidade. Hoje nos reconhecemos como cooperadores de Deus. Nem sempre as consolações que nos enviam chegarão para nós dentro das embalagens que nós esperávamos, mas elas sempre vão trazer para nós o conteúdo do qual nós precisamos. Então a gente volta àquela questão: tudo aquilo que me acontece hoje só vai poder ser diretamente analisado, certo? Daqui a 5 ou 10 anos. Porque muitas vezes eu espero que a consolação chegue para mim de uma determinada maneira. Eu espero que a consolação chegue para resolver o meu problema financeiro. Chegue como um depósito na minha conta, chegue como um carro novo, como uma casa na praia. E aí daqui 5 ou 10 anos nós vamos ver que a casa na praia foi tomada pelos nossos parentes e que a gente mal consegue ir para lá. Sabe que aquele carro dá tanto problema que eu gasto mais com ele do que o salário que eu ganho. E assim, aquele dinheiro depositado na minha conta, eu só fiz escolhas ruins para utilizá-lo. Então, é só lá na frente que nós vamos perceber de que maneira essa consolação chegou para nós. Tem uma passagem da vida de Frei Fabiano de Cristo, onde ele, como porteiro do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, uma bela noite, ele está lá, já 3 horas da manhã, e batem furiosamente na porta. E ele vai, abre a porta, e o cidadão irrompe porta dentro, vai lá para o pátio, e ele vai atrás, muito calmo, tranquilo, sereno, e o cidadão se ajoelha diante dele e diz: Pai Fabiano, vim confessar um crime. Fabiano se aquieta, em oração pede ao alto que tranquilize aquele coração, tranquilize aquela mente. E o rapaz continua falando: matei um homem, mas foi um acidente, uma briga boba, onde discutíamos por coisas também sem valor e acabei por matá-lo. Consegui fugir à justiça dos homens, mas um outro agora está sendo condenado no meu lugar. Esse outro infeliz devia muito dinheiro ao homem que eu matei. Então isso foi suficiente para que a justiça o prendesse. Ou seja, Fabiano, sou o responsável agora por 2 crimes. Preciso de um consolo, por isso vim procurá-lo. Fabiano, calado, orava por aquele irmão e prestava atenção. E o rapaz continua: descobri agora que esse pobre infeliz ainda tem 2 crianças pequenas.
E de noite eu sonho que essas crianças estão passando fome e me olhando com um olhar acusatório. Fabiano quieto. Aí o rapaz derrama-se em lágrimas, diz: Fabiano, não aguento mais. Não existe consolo para mim. Necessito do teu amor. Fabiano mantém-se calado. De repente o rapaz se levanta, seca as suas lágrimas, olha para Fabiano e diz: muito obrigado, meu pai. Não me dizendo nada, disseste-me tudo. Vou me entregar. Então, é assim que as consolações chegam para nós. Ele foi em busca, talvez, de um conselho, de uma palavra: meu filho, não se turbe o vosso coração, qualquer coisa do tipo. Naquele momento, Fabiano permitiu que a consciência dele lhe desse o consolo que ele precisava. E muitas vezes o consolo das nossas dores, tribulações, mágoas, encontram-se dentro de nós. É aquilo que a gente falou de André Luiz: temos dentro de nós todas as doenças e, consequentemente, a cura para todas elas. Vou molhar o bico um pouquinho, né? E aí, a gente vai seguindo com esse estudo e encontra Paulo de Tarso, que fala para nós na segunda carta aos Coríntios, que aí eu vou dizer para vocês, olha, no capítulo 1, do versículo 3, acho que até o 6, busquem depois dar uma lida, porque é um verdadeiro tratado sobre a consolação. Tanto que esse eu vou ler para vocês. Paulo nos diz o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que nós recebemos de Deus. Olha o dando que se recebe. Vocês percebem? Bendito seja o Pai de toda a consolação, que nos consola de todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar qualquer um que tenha também as suas tribulações, com o mesmo consolo que recebemos de Deus. Então, na verdade, somos multiplicadores. Precisamos receber, sim, as benesses divinas, mas não para enterrá-las dentro do nosso coração. Muito pelo contrário, para espalhá-las por todos aqueles que convivem conosco, com todos aqueles, não só que professam a mesma fé que nós, não com todos aqueles que são cristãos, mas com todos aqueles que caminham nessa mesma sociedade, nessa humanidade, nessa mesma época que nós. Então, sejamos nós aqueles a carregar os achotes que vão iluminar a senda, não só nossa, mas também dos nossos irmãos que ainda não descobriram essas capacidades dentro dele. Essa é a forma que nós temos de consolá-los. Nós precisamos trabalhar sempre com a nossa fé, mas, como diz a doutrina dos Espíritos, com a fé raciocinada, mostrar aos nossos irmãos que existe, através do conhecimento, maneiras de descobrir quais as melhores escolhas, quais os melhores caminhos que nós devemos transitar. Dizem que a doutrina dos Espíritos, ela se apresenta para nós não como o pintor, mas como o oftalmologista. E aí ele explica o porquê. O pintor pinta o mundo da forma que ele o vê e nos mostra. E assim nós vemos o mundo através dos olhos do pintor. Enquanto o oftalmologista, ele cura as nossas vistas, para que nós possamos ver o mundo como ele é. Então é muito importante que nós tenhamos olhos de ver, para que nós possamos ver o mundo como ele realmente é, para a gente não ficar à mercê daqueles lobos em pele de cordeiro, dos falsos profetas, que tentam muitas vezes nos mostrar um mundo que não existe. Um mundo de falsidade, um mundo que não traria para o nosso coração o consolo necessário para todas as nossas dores. Uma das partes mais conhecidas quando se fala de consolação está no Sermão da Montanha. E a segunda bem-aventurança é que fala para nós: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Será que simplesmente nós podemos começar a chorar aqui e receberemos o consolo depois de tudo isso que a gente conversou? Será que nós não temos que fazer alguma coisa? Vamos lembrar lá de André Luiz de novo?
Será que nós não precisamos organizar os recursos de receptividade? Então, não basta simplesmente chorar, não basta simplesmente pedir. Precisamos trabalhar demais em nosso coração, o orai e vigiai, para não cairmos nas tentações. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos coloca a seguinte questão, na lição número 36. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. É assim que nós agimos. Esses dias, numa palestra, o Divaldo dizia exatamente isso. As pessoas nos buscam, pedem a nossa ajuda, mas tudo o que elas não querem é ser ajudadas por nós. Porque caso elas aceitem a ajuda que nós oferecemos, elas terão que mudar a sua forma de pensar, de sentir e de agir. E nesse momento, elas não se sentem preparadas para essa mudança. Então, precisamos, em primeiro lugar, nos organizar para receber esses recursos, que tanto de receptividade, para que saibamos receber. E aí sim, podemos nos ajoelhar, podemos pedir, entrar no nosso quarto, fechar a porta e, em silêncio, pedir a Deus que tudo sabe e Ele nos dará de acordo com a nossa necessidade. Eu falo para vocês que o Evangelho é riquíssimo nos ensinamentos e no direcionamento para a nossa vida. Então, lembrando lá do Dostoiévski, que a gente falou no começo da nossa conversa aqui, só espero ser digno do meu sofrimento. E aí a gente completa, porque se assim for, com certeza eu estarei entre aqueles que serão atendidos pelo Cristo Consolador. Mas antes de tudo, eu preciso ser digno do meu sofrimento através do entendimento espiritual. O que é que esse sofrimento quis trazer para mim? Qual é a lição que eu preciso aprender com ele? Aquele doutor Viktor Frankl que eu falei para vocês, ele fez certa vez uma experiência com seus alunos, onde ele dizia o seguinte para os seus alunos: coloquem-se nessa condição. Um macaco que é utilizado como cobaia para a produção da vacina da poliomielite. Ou seja, por dia ele é furado milhares de vezes. Será que ele entende o trabalho que ele está executando em favor da ciência? E os alunos, logicamente, responderam que não. Ele não é capaz de entender, porque ele não tem inteligência suficiente para entender a magnitude daquela experiência que ele está participando. E aí ele disse para os seus alunos: e por que é que nós nos achamos em condições de entender aquilo que o alto prepara para as nossas vidas? Muitas das vezes, todas as dores e sofrimentos e tribulações pelas quais nós passamos nada mais são do que o preparo que uma entidade superior do outro lado da vida sabe perfeitamente por que é que nós estamos passando por isso. Ao desencarnarmos, talvez tenhamos a alegria de relembrar quando do nosso planejamento reencarnatório sentamos ali com o nosso amigo espiritual, com o nosso mentor querido, e dissemos a ele: olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero vir perneta, eu quero vir zaroia, eu quero vir ascendente. E ele falou: calma, que você não está com essa capacidade toda. Vamos devagar, vamos colocar uma dificuldade por vez, e conforme você for vencendo e crescendo espiritualmente, você vai ganhando condições de ter novos desafios em sua vida. Então, lembremos, gente, quando a gente não tiver mais capacidade de resolver os problemas diante de nós, é porque nós estamos diante de um desafio de mudar a nós mesmos, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de fazer, a nossa forma de agir. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito de Verdade nos diz o seguinte: vossas almas não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Essa é uma das partes mais importantes. Quando queremos dar um tempo para Deus, precisamos nos encontrar no silêncio dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Muitas vezes nós estamos calados, mas a nossa mente é uma verdadeira balbúrdia.
não para nunca. São 1000 pensamentos, 1000 problemas querendo resolver, 1000 questionamentos. E nós precisamos de silêncio. Um amigo meu dizia assim, você precisa se dar 10 minutos de paz e tranquilidade todos os dias. E nesses 10 minutos você vai encontrar a solução para praticamente todos os seus problemas. O sofrimento só deixa de ser sofrimento quando nós encontramos um sentido para ele. Encontrar esse sentido é a consolação que nós tanto almejamos. Que a gente possa encontrar, dentro do silêncio do nosso coração, o sentido das nossas dores, dos nossos sofrimentos, até mesmo das nossas alegrias. E aí eu garanto para vocês, bem-aventurados aqueles que choram, mas que derramam lágrimas de alegria, que derramam lágrimas de um sentimento profundo que parte do seu coração, porque esses sim serão consolados. E eu espero muito que todos nós, quando tivermos as nossas dores, as nossas agonias, não tenhamos nenhuma vergonha de verter essas lágrimas verdadeiras, porque para Jesus isso é muito bom. Quando nós pedimos colo, quando nós nos entregamos, quando nós nos colocamos à sua disposição e fala, Pai, agora é contigo, porque eu nesse momento não aguento mais. Muito obrigado a todos, muita paz e que possamos nos encontrar novamente numa próxima oportunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus. Vamos aproveitar esse... O problema é achar os 10, né? Que você falou, que eu achei interessante. Esses 10 minutos aí, na nossa agitação, muitas vezes a gente esquece, né? A gente se esquece, né? E não consegue, muitas vezes, ter um equilíbrio ou um momento para a gente poder ter a serenidade de pensar melhor, de agir melhor. Então, a gente realmente falha muito ainda. A gente tem muito que aprender, muito que entender, né? Então, aquilo que você mesmo falou, tá tudo, o problema e a solução está dentro de cada um de nós, né? Então, a gente busque isso, né, Paulo, de uma maneira mais tranquila, uma maneira melhor, para cada um poder evoluir. A dona Esther aí, ó. Boa tarde, Paulo, saudades. Muita. Dona Esther, também estamos com saudade da senhora. Margarete, nossos sofrimentos tiramos o aprendizado. Isso é importante, né, Paulo? Fátima, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essa é a lei. E assim será, desde que tenhamos por dever o amor e a caridade. Que tenhamos Jesus. Essa compreensão e busquemos Jesus em nossas aflições, porque seremos consolados. Fátima. Margarete, gratidão, Paulo. Eu que agradeço. Nós agradecemos, né? Fátima, de novo, excelente reflexão, Paulo. Isso é importante para cada um de nós. Maria de Fátima nada. Fatiminha, excelente palestra, obrigado. Nós agradecemos o Paulo mesmo, Fátima. Dona Marli, como sempre, nos traz excelentes ensinamentos, obrigado. Realmente é verdade. Momentos de reflexão. Rita Reis, parabéns. Diretamente de Salvador. Opa, aí, ó, estamos chegando. Nós temos aí, graças a Deus, tem bastante pessoas fora de São Paulo assistindo, nos ouvindo aí. Então isso é importante, Paulo. É esse momento que muitas vezes a gente não dá muito valor, mas esse bate-papo que você falou, né, na realidade foi o teu evangelho, mas você levou a vários lares, né, que muitas vezes dentro de uma casa você não conseguiria atingir. Né? Então é muito importante, a gente agradece. É um momento diferente, né? Isso. Paulo, mais uma vez, em nome, acho que de todos que ouviram, e em nome da Casa Seara de Luz, nós te agradecemos de coração pelo tempo, pela dedicação, pelo evangelho que você trouxe aos nossos lares, dando um pouquinho mais de equilíbrio e serenidade. Paulo, muito obrigado aí pela dedicação, pelo evangelho e nos atender aí. A casa agradece de coração, Paulo. Obrigado, Ernesto. Então, vamos agora à nossa prece de encerramento e vamos vibrar. Então, vamos continuar aí nesse clima de paz, de serenidade, que cada um de nós
reflita sobre esse tema, que encontremos em nós tanto as dificuldades, mas também temos a solução. Que cada um de nós inicie a sua mudança, que cada situação que deparemos, saiamos desse momento mais fortes, com aprendizado, seja na alegria, seja no sofrimento. Como o nosso irmão nos falou, muitas vezes não conseguimos enxergar, mas temos que aprender. Então, nesse momento, muitas vezes não conseguimos enxergar o nosso futuro, o porquê desse sofrimento. Mas temos que aprender a superá-lo e esse momento difícil ser um momento de aprendizado. Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer aos nossos mentores, a equipe espiritual que nos acompanhou, em especial ao nosso irmão Paulo, pelas palavras que nos trouxe, pela reflexão que deixou a cada um de nós. E que nos fortaleceu que não só devemos ouvi-la, mas sim iniciarmos a mudança, as ações, e através das nossas atitudes conseguiremos a evolução. Mestre Jesus, pedimos que envolva os nossos lares, os nossos familiares, a nossa casa seara de luz. E nesse momento, todos juntos, vamos vibrar. Vibrar por esse mundo que se encontra enfermo, pela doença também da ganância do ser humano, que eles tenham o equilíbrio, que cada um de nós tenha consciência para superar esse momento difícil. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram em leitos hospitalares, por qualquer que seja a doença da carne ou da alma. Que eles tenham o vosso amparo, tenham a compreensão e saiam desse momento fortes e com aprendizado. Vibremos as nossas irmãs e irmãos que sofrem, abandonados nas ruas, abandonados das sociedades, que sejam reintegrados, que sejam amparados. Vibremos as mulheres que ainda continuam sofrendo o preconceito, a agressão, que ela tenha o amparo e o nosso suporte para denunciar, que seus agressores reflitam sobre aquilo que estão fazendo. Vibremos também juntos as nossas águas, para que elas recebam o que cada um de nós necessita para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Vibremos aos nossos mentores, a equipe espiritual que nos acompanhou, pedindo ao nosso Mestre Jesus que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, e que nos acompanhe durante a próxima semana. Mestre Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, agradecemos a todos que nos prestigiaram, que essas mensagens, que esse ensinamento não fiquem só no nosso pensamento, que entrem ao nosso coração e às nossas mentes realmente, e que inicie uma mudança em cima disso. Que cada um de nós consiga aproveitar todas as oportunidades, sejam elas boas ou ruins, para a nossa evolução. Fiquem com Deus, um excelente final de semana a todos e até a próxima semana. Que assim seja, Senhor.